partir de agora, com o assunto da política, a gente conversa sobre a reforma eleitoral e a proposta para adotar o distritão nas eleições de 2022. Sobre isso, o contato agora é com o deputado federal Glaustin da Focus, do PSC, que é titular da comissão especial que discute o assunto na Câmara. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam aí da Rádio Sagres. Bom dia, Rubens, bom dia também aí ao Kleber, que está junto conosco aí. Um prazer e uma honra estar aqui debatendo um tema que eu considero muito importante da reforma eleitoral, no qual nós fazemos parte. Pois é, pouco mais de um ano, né, deputado, para as eleições do ano que vem, e está em discussão no Congresso essa proposta de emenda à Constituição que alteraria, se for aprovada, as regras para a escolha de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. No ano que vem, eleição para deputado. De acordo com o texto, a ideia é acabar com o atual sistema proporcional, que é utilizado para eleger os parlamentares, e implementar o chamado distritão, que funcionaria nos moldes do sistema majoritário, aplicado nas eleições para presidente, governadores, senadores e prefeitos. E aí, deputado, qual é a posição do senhor nessa comissão sobre essa proposta do distritão? Muda muito, porque hoje a votação para saber quem são os deputados eleitos depende do partido. Antigamente das coligações, agora essa regra não existe mais, não tem mais coligações. Mas a chapa do partido precisa ser uma chapa completa, fazer o quociente eleitoral, ou seja, proporcionalmente ao total de eleitores e o total de vagas em disputa, é preciso atingir o quociente eleitoral para eleger uma vaga. No distritão, não. Quem for mais votado, independente de quociente, independente de proporcionalidade na eleição, quem for mais votado vai, como acontece no Senado, para governo, enfim, para prefeituras. Qual é a visão do senhor sobre essa mudança, deputado? Então, você sabe que hoje, o momento que nós estamos vivendo, Rubens, nós estamos discutindo principalmente um sistema democrático brasileiro. É por isso que, com muita maturidade, precisa de rever esse assunto com maior carinho e com maior zelo. Falamos ao longo dos anos e ouvimos, eu escuto desde criança, sobre a necessidade de uma reforma eleitoral, com mais transparência, dentro de um processo democrático e que seja efetivamente democrático de verdade. Não pode, eu não posso concordar. Você sabe que é a primeira vez que eu sou político e não tinha participado de nenhuma eleição, mas na convivência nesses poucos quase 3 anos, a gente percebe que um processo desse, muitos parlamentares que ali estão, eles são levados por um conglomerado de votos de eleitores que não levaram ele para lá. E esse distritão, ele é exatamente isso. Quando se fala numa votação distritão, porque como é que aconteceu tudo isso? Cada um colocaria uma emenda. Só que para cada emenda você tem 171 assinaturas. Resolvemos com a Renata, de São Paulo, do Podemos, que fizesse um emendão, que nós chamamos. Dentro deles são vários pontos. E um deles é exatamente esse que você mencionou, e essa foi uma propositura nossa do emendão, que ele vem uma votação de baixo para cima. Que eu considero, de fato, aonde o eleitor, ele leva lá para dentro para ser o seu representante, de fato. Você tem aí, cai por terra as contratações de artistas globais, de artistas, vou dizer para você, que tem aí um nome aonde ele está lá há 10 anos e não tem projeto algum, nunca foi um relator, mas ele foi lá e ele levou praticamente 5, 6 deputados federais. Então, na verdade, hoje o que a gente vive é exatamente isso. E o distritão, para mim, ele é a melhor forma para muitos. Hoje nós já estamos com 280 assinaturas de um requerimento para levar isso para plenário, aonde, de fato, partidos, ele grande, ele querem somente os dele, porque tem uma força muito grande, e fundo eleitoral, dinheiro de campanha, onde concentra praticamente nisso daí. E também eles querem os parlamentares do partido dele acabar com os médios e pequenos. E nós entramos nessa briga para ajudar a defender esse assunto, para que o voto, quem decide voto, de fato, é o eleitor, ele que coloca as pessoas lá. E hoje é uma confusão generalizada, essa junção de partidos, junção de bloco, onde cada um, ele vota no deputado dele, e o dele não vai,
porém, outro que está naquela chapa, ele é levado para representar, de repente, ele que ele nem conhece e não tem compromisso algum com ele. Mas o Distritão não tem uma consequência, deputado, que é retirar a possibilidade de ter mais representatividade da sociedade no Congresso, no Parlamento, de uma forma como um todo? Porque no sistema proporcional, o poder econômico tem força, mas não tanto. No Distritão, o poder econômico vai ter muita força e também aquelas figuras mais conhecidas, né? Eles têm já um favorecimento muito grande para ser o mais votado. Costumam ser os mais votados. No sistema proporcional, há a possibilidade de haver uma representação maior de grupos que não necessariamente têm dinheiro para bancar suas campanhas ou que tenha uma figura muito conhecida, que já vai ter muito voto. Isso não acaba fazendo com que a eleição tenha sempre os mesmos lá no Congresso, os mesmos que já estão lá, vão ter a força para serem os mais votados nos seus estados? Não, a nossa lógica, a minha tratativa nisso é exatamente assim, ó, Rubens, é que de fato siga para lá os seus representantes. Nós temos exemplo, eu vou te dar exemplo, de um amigo meu que é o Tiririca. O Tiririca, ele foi candidato em São Paulo por algumas vezes e ele leva um número muito grande de deputados com ele. E ele, a participação dele, com todo respeito, a participação dele, a expressão dele dentro de um Congresso Nacional não é de trabalhar e produzir para o seu país, ele é contratado exatamente para uma missão de levar outros parlamentares. Então, eu tenho um ângulo, um pensamento diferente. Diferente aonde o eleitor vai votar, e aí pode ser famoso ou não, pode ser de segmento ou não, pode ser que veio e mostrou o seu trabalho, por exemplo, foi exatamente o que eu fiz. Eu nunca tinha projetado a ser um deputado federal, eu tive um convite na época do senador Ronaldo Caiado para ajudar na administração desse Goiás e ajudar a conduzir este Brasil, é o que nós temos feito. E me coloquei à disposição, saí para cada cidade, para cada canto desse estado, rodei os 246 municípios para pedir voto, mostrar o nosso projeto, e eu acho que tem que ser assim. Então, de fato, as pessoas votaram no Glaustin, não votou em partido, nós não fomos com sobra de partido, enfim. Então, o que às vezes eu fico um pouco preocupado com o modelo atual, porque ele é confuso. Vota-se no A e o B vai. Por exemplo, teve um deputado federal em São Paulo que nem ele votou nele, e ele foi lá para o Congresso Nacional, isso na época do Enéas, se não me falha a memória. O Enéas levou também um grande número de deputados. E ele era da chapa dele. Quer dizer, nem ele votou nele, nem a família votou nele. Mas essa regra mudou, deputado. Essa regra mudou. Não dá para levar muitos mais, o senhor sabe disso, né? Não, mas o que eu te digo, por exemplo, você pega... Outro dia eu estava numa fala com o meu amigo Gustavo Lima, fazendo um convite para ele participar de um processo de eleição. Queria que ele fosse candidato a Senado. Vou te dar um exemplo, a Senado pelo PSC, que eu vejo que ele pode ajudar muito, ele contribui, ele já faz isso de forma individualizada, eu acho que ele poderia ajudar muito este Brasil colaborando. E aí eu fui descobrir a idade também que não poderia. Mas já imagina, pega ele e coloca ele num projeto do PSC de deputado federal. Ele vai levar, vai arrastar um mundaréu de deputados junto com ele. Então, a minha crença é que, com o Distritão, que ele também dá, o Rubens, uma segurança ao partido, eu falo de fidelidade partidária também, aonde que se eu, por exemplo, na passada eu fiquei em 6º lugar, essa agora, vamos imaginar que eu permaneço no 6º lugar, vem para 5º, para 4º, o governo me coloca para um secretário, e aí o 18º não é o que vai entrar o partido, para que, de fato, o partido também tenha segurança e que tenha os seus representantes lá dentro. Só para lembrar, antes da pergunta do Kleber Ferreira, que essa regra mudou, né? De fato, houve situações absurdas de puxadores de voto no passado. Hoje em dia, um candidato para ser eleito a partir da votação de um outro, né, com muita votação, ele precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Se ele tiver menos que isso, ele não é eleito. Antes ia. Antes eram pessoas com
pouquíssimos votos eram eleitos porque um da chapa tinha muito voto e acabava É, puxando outros eleitos. Agora tem essa você regra. O candidato tem que ter 10%, mesmo que é, a chapa, né, mesmo que o partido tenha mais quociente eleitoral para eleger outras cadeiras e não tiver candidatos com 10% do quociente, aí não elege. Fica tendo esses votos, mas não leva ninguém que não tenha mais de 10% do quociente eleitoral. Deixa eu já passar para o Kleber Ferreira, deputado. O deputado Glaustin da Fox conosco. Kleber. Tá certo. Deputado, eu entendi o seu raciocínio com relação ao Distritão e essa tem sido a principal defesa daqueles que defendem o Distritão, inclusive da deputada Renata Abreu, que foi a relatora daquele emendão. Colocou coisa demais junto, eu acho que até atrapalhou a aprovação de coisa demais, né? Colocou a fidelidade partidária, democracia direta, mandatos coletivos, cláusula de barreira, estímulo da mulher, da participação da mulher na vida política, foi coisa demais, né, deputado? Foi muita coisa. Eu acho que ali foi um erro, e eu assumo aqui, um erro, porque foi coordenado junto com todos que participavam da comissão, e eu acho que foi um erro. Porém, foi um erro que pagou-se o preço lá no dia, houve uma grande confusão, eu estava na reunião, mas eu acho que agora já se ajustou, e tem aí praticamente o foco central, o que é. Na verdade, a Renata ela quer fazer uma mediação aonde no primeiro momento ela quer o distritão misto e também, que essa é a vontade dela, e parte onde é 50% é do jeito que eu estou falando do distritão, também tem essa proposta dentro, e a metade aonde que faz regionais no estado. Você pega norte, sul, entorno, e cada um é votado por lá. Então esse foi a última discussão. Mas de fato você tem razão, Kleber. Foram colocadas muitas emendas dentro da PEC. Pois é, e aí, um outro debate que eu quero travar com o senhor é que, digamos que a proposta seja o distritão não misto, puro, né? Não tira a força partidária, não tira a força da instituição para fortalecer só a liderança? Não tira porque eu vou te dizer o seguinte, qual que é a proposta, inclusive essa foi nossa, do distritão de cima e embaixo puro, e também dá uma segurança ao partido de fidelidade partidária. Porque fica muito vulnerável um distritão, se o partido não tiver segurança, posso sair por qualquer partido, posso sair sem partido, enfim, depende muito. Com essa ajustada que nós demos ao texto, a fidelidade partidária diz o seguinte, que se eu falecer, se eu virar um secretário, se eu for, se eu sair do partido, o mandato ele é do partido. Aí vamos imaginar o seguinte, que eu estava contando um exemplo aí. Eu fiquei em 5º lugar. E um outro do PSC, eu sou do partido do PSC, ficou em 25º. Não é o 18º, não é o 19º, não é o 20º que entra para fazer o trabalho que tem que fazer no Congresso representando o partido. É lá o 25º do partido que entra. Você entendeu? Então, o mandato, de fato, ele continua sendo do partido, que é uma das grandes preocupações de donos de partido e presidente de partido. E aqui entre nós, Kleber, eles querem acabar com o partido pequeno e partido médio desse Brasil, que eu não acho justo. Não acho justo, por exemplo, o eleitor, ele precisa ter mais clareza em quem está votando. Hoje, a junção do que aconteceu na eleição passada, nós sofremos um problema muito grande. Na metade do caminho, eu vou te falar coisas aqui que aconteceu conosco, o PSC montando chapa de vereadores, na metade do caminho virava uma briga, virava uma guerra, era assim, outros partidos iam lá naquele candidato seu que você tinha já tratado, já tinha feito compromisso com ele, levando ele para o partido, falando, pode sair do PSC, eu te dou mais condições, eu te contemplo mais condições, você vem para o nosso partido, seja ele qual for, não vou mencionar aqui, e nós perdemos partido. Nós fizemos 101 vereadores. O PSC nunca fez mais do que 7. Nós fizemos 101 vereadores. Mas eu digo a você, se nós não tivéssemos perdido grande parte, tinha feito 200, 220 vereadores. Pois é, aí nesse caso do Quem Dá Mais, o senhor acha que com o distritão ele acaba? Ele diminui muito, porque eu vou cuidar do meu projeto, cada um vai cuidar do seu projeto, o partido vai ajudar os seus a levar para Brasília, para representar e para trabalhar. Para mim, com muita clareza, o Quem Dá Mais acaba dentro do distritão. E
principal, Kleber e Rubens também, o projeto, a proposta do candidato, eu vou votar nele. E nós temos um exemplo em Goiás, que você sabe muito bem disso, que é onde deputado federal foi eleito com pouca expressão de voto e está lá e está fazendo um bom trabalho. Mas também temos exemplos que foram para lá, está lá para fazer nada de projeto, tá para cumprir tabela, e nós sabemos muito bem disso. Uma outra coisa, deputado, o distrital misto, o senhor não defende? O senhor acha que regionalizar as candidaturas não é uma boa? Não, eu acho que é sim. Eu acho que não tem. Eu não sou contra ele, eu sou favor primeiro do distritão. Eu acho que o distritão misto, tanto é que a Renata, nessa PEC 125, ela traz essa proposta também, de fazer os dois, ou então faz um balão de ensaio nesse primeiro momento, colocando o distritão misto, o distritão, e no segundo momento, o distritão misto, como se fosse de passagem. E aí vai analisar o que vai acontecer de melhor. O senhor é a favor de quê? Eu acho que precisa, eu acho que é um momento importante essa reforma eleitoral acontecer, porque a gente sai na rua, a gente que pede voto, que está aí com esse projeto de levar esse Brasil adiante, nós saímos para a rua e eles perguntam muito, o que fulano está fazendo lá? Eu nunca vi um projeto dele, eu não vejo ele trabalhando, e aí você começa a fazer uma leitura assim, peraí, mas será que está sendo todos medidos com a mesma régua? Então, quando eu defendo o distritão, eu defendo porque eu acredito que, eu pedi o seu voto, você votou em mim, eu sou de um segmento A ou B, ou de uma categoria X ou Y, para trabalhar ajudando o Brasil nessas frentes, eu fui eleito para isso e me traz uma responsabilidade maior. Para o ano que vem, o senhor é a favor do distritão misto ou do distritão puro? No primeiro momento, eu sou do distritão puro. Para o ano que vem já é o distritão puro. Uma outra coisa, deputado, o senhor falou aí sobre a representação. Kleber, se trouxesse a votação ganhar, porque tudo é democracia, votação. Se a votação entender que tem que ser o misto, eu também ando com o misto, não tem problema. Eu só acho que precisa de dar uma reorganizada, e porque quem define o voto não é o eleitor. Então eu votei no A, eu quero que o A vai para lá. Eu não votei no B. Eu votei no A e o A está levando o B lá para dentro, lá, e eu não votei no B. Então, por isso que eu defendo o distritão. Deputado. Oi, Rubens, perdão. Eu só queria fazer uma outra pergunta, além do distritão. Como é que o senhor avalia o clima na Câmara Federal e no Congresso de uma forma geral em relação ao fundão de 5,7 bilhões? O senhor acredita que se o presidente realmente vetar, há a possibilidade de o Congresso derrubar o veto? Há o interesse dos partidos, dos deputados, claro, de manter esse recurso ou não? Ali vocês sabem que foi uma pegadinha que fizeram, nós não tínhamos opção, tínhamos que votar a LDO, era o momento e o horário final. Votamos sim, para que desse governabilidade, Rubens, ao presidente para o ano de 2022, mas eu entendo que o presidente que ele deve vetar ou então cortar parte. Porém, se voltar para o Congresso, a minha votação é para que, de fato, esse dinheiro exorbitante não exista. Então, eu vou responder por mim, tá? Sim, Kleber. Sim. Deputado, o senhor falou aí sobre a questão da representatividade do maior número possível de diversidades nacionais. Mas o senhor acha que isso está ligado diretamente ao número de partidos? Porque eu tenho por mim que o Brasil tem partido demais. Fato, verdade. Tem partido demais. Tem partido que não tem um deputado federal que não conseguiu a cláusula de barreira. Nós temos partidos que têm vereadores apenas. Eu acho que, inclusive com o distritão, Kleber, eu acredito que você não vai limpar todos esses partidos, mas você vai fazer um grande filtro nisso daí. É isso que vai acontecer. Você vai permanecer partidos que, de fato, tenha importância dentro do Congresso Nacional, que hoje, se não me falha a memória, eu acho que é 10 ou 11 a cláusula de barreiras, que para permanecer dentro desse projeto. Então, o distritão ele também vai se encaixar nisso daí. Mas vai ter um filtro também no distritão. Certo. E com relação a coisa assim mais paroquial, né, aqui, a Rádio Sagres 730 é uma rádio de Aparecida de Goiânia. Nós estamos na Vila Santa, aqui em Aparecida de Goiânia, igualzinho o Glauchinho da Fox, né?
as empresas dele estão aqui, então, vamos paroquialmente falando, como é que está a posição do senhor em relação à política municipal em Aparecida de Goiânia? Não, eu quero trabalhar, Kleber, eu tenho um propósito, né? Eu não sou muito de ficar... Eu sou meio conservador, eu sempre falo para minha família, para as pessoas, que a gente é assim, a gente é um jeca meio joia. Eu fui eleito para um projeto de deputado federal. O governador quis muito que eu projetasse aí uma candidatura em Aparecida de Goiânia. Eu não achava que era o momento, eu tinha, na época, 2 anos de deputado federal. Para um primeiro mandato, eu precisava de ter mais experiência, até para não errar. Então, eu ainda vou novamente para deputado federal. E a eleição municipal, o Gustavo Mendanha, ele está conduzindo, acredito que está conduzindo muito bem, e, na minha opinião, ele deve sequenciar até o final, porque as pessoas o escolheram para prefeito de Aparecida de Goiânia, mas também respeito, se ele entender que vai sair para um projeto de governo, quem sou eu para julgá-lo? Eu estava ontem numa reunião, e a menina virou para mim e falou assim, numa reunião que estava mais ou menos umas 15 pessoas, era no aniversário de um amigo, e ela virou para mim assim, Glaustin, eu te escolhi para deputado federal. Você não vem com conversa para mim que você quer ser candidato a nada, tá? É deputado federal até o mandato e outra coisa, você precisa ir mais de um mandato. Então, o que eu estou te dizendo isso? Inclusive, ele até deu o exemplo de um senador que candidatou, projetou e saiu, enfim. E a população, de fato, ela tem esse sentimento. Eu escolhi para ser você, o meu representante no Congresso, ou no Senado, ou no Executivo, para essa função, pronto, e acabou. Então, não dá mais para ficar com somebody love, com mudanças a todo momento, dependendo da conveniência, sabe, do momento que a gente acha conveniente para a gente. Então, eu respondo a pergunta para você. De novo, eu vou ser um candidato a deputado federal e não tenho projeção para uma prefeitura de Aparecida ou de Goiânia. O seu partido projeta fazer quantos deputados federais? Nós estamos trabalhando para 20 deputados federais. Hoje nós temos 11 deputados federais. Aqui em Goiás, a bancada... Para 3 deputados federais. 3, ok. 3. Ok, Rubem. Se Deus assim nos abençoar, nos der a chance, né? Se ele entender que o projeto também está no coração dele, Kleber, nós vamos conseguir. Se entender que não, pelo menos trabalhar muito, nós vamos trabalhar. Deputado Glaustin da Focus. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui. Bom trabalho. Quando é que vão ser retomados, vai ser retomada a comissão especial lá na Câmara? Semana que vem? Agora, no início de agosto, né? Dia 4, dia 5, já retoma. O nosso momento que nós estamos vivendo hoje, Kleber, na coleta dessas assinaturas, para que isso vai, de fato, para o plenário, para votação. Se for, Kleber, fica mais fácil, porque, de fato, existe uma pressão de presidente de partidos. E aqui no estado nosso, pega o partido do Kassab, é um dos que luta muito forte para que isso não ande, porém ele prejudica muitos estados com suas regionalidades. Em São Paulo ele faz porque ele tem uma força grande. Você vem aqui em Goiás, o meu amigo, irmão Francisco Júnior já tem problema. Ele vai sair do partido dele? Você acha que ele consegue montar uma chapa? Então, eu acredito, e a crença da maioria, o Rubens, é que se levar isso para o plenário, a votação, nós estamos com mais facilidade para aprovação dessa PEC. Eu não estou me lembrando da outra pergunta que fiz, deputado. O senhor acha que se o presidente vetar, o Congresso pode derrubar o veto sobre o fundão? Eu respondi para você, eu respondo por mim, que o presidente ele pode vetar, ele pode reduzir parte disso e se devolver para o Congresso. A minha votação é que seja, de fato, ao não esse tanto de dinheiro do fundo eleitoral, principalmente o momento que o país convive. Eu respondo por mim, pelo meu partido. Tá. Obrigado, deputado. Um abraço ao senhor. Bom dia, obrigado. Boa semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Rubens. Obrigado, Kleber. E é uma honra estar com vocês nessa rádio, que eu sei que é uma rádio muito séria, muito importante, que leva as informações com muita seriedade a todos os ouvintes, tá? Sempre à disposição.
Obrigado, deputado Glaucim da Focus do PSC, membro, portanto, titular da comissão especial que analisa possíveis mudanças nas regras eleitorais para 2022, inclusive a instituição do chamado Distritão, como se fosse a eleição majoritária para deputado estadual e federal. Destaques à íntegra dessa entrevista você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.